Fala, clã! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo sobre as finanças, sobre os investimentos. No vídeo de hoje, irei tratar sobre Décio Bazin, ou melhor dizendo, sobre o método de Décio Bazin, sobre como escolher uma ação em relação a seu dividendo, quando ela paga dividendo, para eu ter um preço que eu possa comprar de forma segura e assegurar. Ou seja, qual é o limite que eu devo comprar uma empresa se eu espero um dividendo de tantos por cento. Então, no vídeo de hoje, irei explicar a vocês como funciona, atualizando também essa metodologia de Décio para a minha metodologia atual utilizada. Então, fica comigo no vídeo e aprenda mais um pouco sobre o estilo de precificar o teto de uma ação através do Décio Bazin. Simbora, clã! Décio Bazin foi um jornalista econômico, um investidor muito conceituado no Brasil, aonde seu livro Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, ele é utilizado até hoje no mundo das finanças como um manual, como algo básico para o investidor que quer iniciar nesse mercado. Foi lançado em 1992, mas até hoje muitas das suas metodologias são aplicadas na escolha de ações que levam a você a viver de uma renda passiva, a você ter um foco no dividendo que é pago pela empresa e assim precificar quanto vale uma ação quando ela está barata ou quando ela está cara em relação ao seu dividendo. No vídeo a gente irá abordar melhor, eu vou trazer uma planilha do Excel onde abordarei com vocês e farei na prática como é feita essa escolha dessas empresas. Basicamente, Décio Bazin não só atrelava isso, mas baseado no dividendo da empresa, seria de 6%. O Luiz Bassi, que é o maior investidor, pessoa física do Brasil, também faz baseado nessa metodologia de Bazin. E ele fala isso abertamente em vários podcasts e quando ele tem a oportunidade. Então ele busca pelo menos empresas que pagam 6% de dividendo anual para investir. Porque não seria razoável você investir em uma empresa que paga menos do que isso, pois tem renda fixa que está pagando mais do que isso. Então, para que correr risco se a empresa ela vai lhe dar um investimento menor em relação... Eu atualizei essa metodologia e utilizo 8%, eu já aumentei 2%. Na época de Décio Bazin, lá em 92, quando foi lançado o livro, tinha a inflação era muito alta. A gente tem também uma inflação alta, mas lá era bastante alta. O Brasil já tinha passado por várias moedas. Ele fala isso no prefácio do livro, falando que passou por, em 9 anos, 3 moedas, 4, mudou do cruzeiro, cruzado, real. Então foi passando e depois do real houve uma estabilidade maior em relação a isso. Então eu coloquei 8 porque ano passado, também com a inflação em 15, a Selic, estava pagando na poupança 8% ao ano. Então eu busco pelo menos 8% de dividendo. Claro que as ações ela tem o risco de cair, mas também há o retorno, que pode ser no valor da ação, que a poupança não dá. Então paga os rendimentos e ainda pode ser que a empresa cresça e você ganhe mais isso, seu capital aumente, o seu principal e também os juros que você recebe, os dividendos dessas empresas. Então basicamente é isso, você buscar empresas que lhe paguem pelo menos 8%, atualizado para o meu caso. Mas o Décio Bazin e Luiz Bassi, 6%. Então aqui eu vou colocar na planilha e vou fazer com vocês 2 exemplos de ações, se elas estão dentro do preço teto, se estão acima, se estão abaixo, se estão baratas, se estão caras em relação ao seu dividendo. Então fica comigo e aprenda agora aqui na planilha. Dentro da plataforma do Investidor 10, a gente vai pegar algumas informações para levar lá para a forma que a gente vai precisar. Basicamente a gente vai precisar do preço, da cotação, quanto a empresa está precificada hoje em dia. A gente vai fazer aqui da Energisa 4. Depois a gente vai pegar também quanto a empresa recebeu nos últimos 5 anos, aqui, fazer uma média desses últimos 5 anos que a empresa pagou de dividendo. No caso, pegar esses últimos aqui, ó, e o atual também, dos últimos 12 meses que ela pagou. A gente vai fazer esse cálculo.
Mas aqui ele já dá o valor em porcentagem, mas a gente precisa pegar em reais. Tem que fazer o cálculo em reais, quanto ela pagou de dividendo. Somar e depois dividir por 5 para dar a média. Depois disso a gente vai fazer o cálculo, que é basicamente você dividir o quanto ela pagou pela porcentagem. E aqui no caso a gente vai usar 8%, que é 0,8. Então eu vou pegar esses dados e levar para a planilha da Energisa. Eu vou somar esses aqui, ó, 2025, 2021, 2025. E vou colocar na planilha. Depois, a gente vai fazer o cálculo. Beleza? Então, vou pegar as informações, já vou para a planilha e depois fazer o cálculo. Bom, aqui dentro da planilha a gente vai colocar o código da ação, colocar o preço da sua cota, essa média em reais dos dividendos pagos nos últimos 5 anos e depois fazer o cálculo do preço teto dessa ação. Então, vou pegar na Energisa e colocar aqui os valores. Aqui o código da Energisa, o preço. E agora vamos para os dividendos. Colocar em reais e fazer a soma. Nós temos, vamos colocar entre parênteses, 0,79 mais 0,23, 0,50, 23 centavos mais 50 centavos mais 20,72 mais 20 centavos mais 72. Fecha e agora faz a divisão. Divisão por 5. Então temos uma média de pagamento de 49 centavos, né? 50 centavos basicamente, pago com essa ação da Energisa A10, né? A 4, que é a preferencial. O preço teto ele é feito através desse valor dividido pela dividendo que a gente busca, que é 8%. 8% é 0,08. Fazendo a divisão, nós temos um preço teto de 6,10. Então a recomendação é que não haja uma compra dele. Ele mostra que o preço máximo que a gente tem que pagar na Energisa para ter um dividendo no valor de 8%, ele tem que ser R$6 para ele pagar esse valor aqui, ó, de 49, quase 50, então pagar 8%, de dividendo. Então ele não recomenda. Porque se você fizer uma margem de segurança, eu vou fazer depois no outro, você vai ver também essa diferença. Agora vamos para outra empresa. Bom, agora vamos falar do Bradesco. Então eu peguei aqui a ação do Bradesco, 4 também uma preferencial. Aqui do Bradesco, a gente pega o preço da cotação, leva lá para a planilha. E outra coisa, informação, basicamente daqui, que a gente vai levar, vai ser o dividendo pagos nos últimos 5 anos pela empresa. 3, 24, 25. E aqui o do 26, pode pegar também. Vou pegar dos últimos 5. Do outro eu peguei até 2025. Então eu vou pegar 2021 a 2025 aqui. Vou pegar essa média. Eu vou pegar o desse ano não, que ele ainda falta, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa lá dentro da planilha agora. Bom, aqui na planilha vamos preencher com os dados. Bradesco. O valor 20. O valor dos dividendos, vamos descer para lá para os dividendos. Fazer a soma, pegar do 2021, como a gente fez do outro também. R$1,03, 42, 1,70. 1,3, 42, 1,70. Igual, parênteses, 1,3,3 mais 43 mais 1,70 mais, pegar o outro, 42. 1,11, 1,44. 1,11, 1,44. 42, 1,
1,11 mais 1,44. Fecha parênteses, divide por 5. Nós temos R$1,14. R$1,14 também. E agora eu vou fazer essa divisão por 0,0814. Então também ela está com preço teto em 14. Então a recomendação é de não comprar por esse preço teto do Décio Bazin. Então essas empresas, elas não têm um dividendo nessa média de 5 anos no valor de 8 pago. Se a gente for fazer quanto é percentualmente, a gente pega o valor e divide pelo preço. A gente vai ter aqui um valor, porcentagem, as casas, no de cima, 4. Então, nenhum dos dois atinge os 6. Se eu fizer por 6, é só utilizar aqui, em vez de utilizar 8, você colocar o 6. Você vê que já dá uma melhorada, né? Mas nenhum chega também no valor que é para ter para compra. Eu vou fazer mais um, só para desencargo de consciência, para mostrar a compra. Não é que eu fiz um se ele for maior do que esse, comprar. Se não, ele vai colocar o não, como ele colocou aqui embaixo. Beleza? Vou fazer só mais um, para vocês verem que não sou eu brincando, né? Vou pegar outra empresa para mostrar a vocês. Aqui, pegar uma empresa que é lucrativa, né? Que paga muito dividendos. Aqui em Petrobras, né? Vamos na Petrobras, Petro 4. Também vou pegar as informações, o valor e agora os dividendos. Vamos relacionar o valor dos dividendos dela. Você vê que vem dando uma caída, né? Também, mas vamos pegar aqui para fazer, né? Aqui, 2021 até 5,65, 16,66, 5,65 mais 16,66, 7,20, 7,78, 3,23. 7,20, 7,78, 7,20 mais 7,78 e o outro que eu já esqueci, 3,23. 3,23. Vou colocar na tela lá para vocês verem que eu estou fazendo o cálculo, né? Aqui eu já coloquei. Vocês verem que eu estou fazendo o cálculo exatamente, né? Como é somando eles e dividindo por 5. Então agora eu vou dar o Enter. 8 e 10. Coloco ele aqui. Quando eu divido ele por 6, olha como o preço fica. Se eu aumentar, por exemplo, eu quero que pague 8. O preço dele vai cair aqui no caso. Como eu queria só 6, ele fica com preço mais alto, né, em relação ao seu dividendo. Mas quando eu diminuo, por exemplo, eu quero 10% também. Ela está no preço. Quando você faz essa margem, eu fizer a margem de segurança, no Graham, basicamente a margem de segurança é 30%, né, que ele coloca como um valor, essa diferença, para que você faça a compra. Basicamente vai ser esse menos o preço dela atual. Deixa eu pegar lá do de cima, né, porque fica melhor. É o preço teto menos o atual, menos 2, tá, entre parênteses, dividido pelo preço. Vou colocar em porcentagem, menos 23. Ou seja, significa que ele já passou 23% do preço que era para se pagar. Nos outros, você verifica também. No preço desse aqui, que ele está 6, deixa eu colocar 8, porque eu não coloquei aqui, deixa eu colocar 8 também. E aqui 8. E aqui é 8, né? 0,8%. Você verifica que ele passou 43% do preço teto que ele fala na fórmula dele, na metodologia. Do Banco do Bradesco, ele também passou 30%. E a Petrobras ele tem uma margem de segurança de 113%. Então, pelo indicador
Décio Bazin, a escolha certa seria investir na Petrobras, pensando no dividendo. Claro que ele não está focando nessa forma que eu estou apresentando na dívida, nem nada disso da empresa, outra perspectiva de evolução da cota. Basicamente é o dividendo. Se você pensa em ter o retorno do dividendo para você na escolha da ação. Mas não utilize só ele, utilize outros também, como o que nós temos do Graham e o outro que eu vou apresentar para vocês, que é de Peter Lynch, tem um de Gordon, e tem outros também que eu vou mostrar para vocês aqui no canal, que vocês podem usar em conjunto, para que embase de forma melhor a sua escolha por ações. Bom, pessoal, o vídeo era esse, falando um pouco sobre essa outra metodologia, sobre o preço teto. A gente havia falado de Benjamin Graham em relação às empresas do seu valor intrínseco, e essa de Décio Bazin basicamente foca no dividendo. Então você tem que utilizar não só ela isolada, mas também pode usar a de Graham, fazer uma média e verificar se o preço ele está dentro desses parâmetros para você fazer o escolha. Então você não precisa usar apenas uma fórmula, uma metodologia. Você pode usar mais, como também eu faço isso, eu utilizo. Mas basicamente para explicar a vocês como é feito o preço teto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, né, quem não é inscrito ainda, para não perder os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Valeu, é isso. Até mais. Valeu, clã.